Deixa eu ajeitar aqui, meus queridos. Pronto. Deus abençoe. Agora sim. Depois a gente dá um corte no vídeo. Pai do Senhor, a gente vai ter uma live especial falando sobre pregação. E eu peço para vocês curtir esse vídeo para que o Instagram recomende para mais pessoas. Amém, Lucas? Pai do Senhor. E Deus já deixou uma palavra no meu coração aqui. Vou esperar só o nosso convidado entrar. Pai do Senhor, bom dia. Júnior Damasceno. Glórias a Deus. Nosso irmão Fábio, professor Fábio. Deixa o nosso querido irmão entrar. Hoje a gente vai falar um pouco, pelo menos uns 15 minutos sobre... Aí, já entrou. Pai do Senhor, meu querido. Hoje nós vamos falar sobre pregação e depois nós vamos trazer uma mensagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ele aqui. Deu certo aí, meu irmão? Não deu, manda de novo, por favor. No Instagram, irmãos, tem muito... Aqui, deu certo. Paz, meu Bom querido. dia, Bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Acabei de fazer meu devocional aqui com a Bom, leitura bíblica em Segunda Reis. É interessante o livro de Segunda Reis, que a gente vê a degradação moral, né, do homem de uma forma coletiva. E é uma benção a gente sempre trazer isso dentro da nossa vida. Se não for a palavra, a gente pode estudar A, B, C, mas se a gente não se envolver com a palavra como uma criança, nada sai como deveria ser, como deveria ser. o senhor então tá no mesmo mistério que eu, porque estou estudando sobre degradação. Eu tinha preparado um outro texto aqui para nós tratar aqui, e Deus me levou em um outro texto falando sobre essa questão de a impiedade dos últimos tempos. Mas eu quero saudar todos os irmãos que estão chegando aí com a paz do Senhor, e a gente que é direcionado pelo Espírito Santo, é Ele que nos conduz, né, na mensagem, e isso nos impressiona muito. Mas vamos começar falando um pequeno estudo aqui, professor Fábio, meu querido. Primeiramente, eu quero agradecer ao senhor. Na verdade, foi o senhor que me convidou, e eu louvo a Deus pela Sim, sua vida. Eu aprendi a amar o irmão, respeitar o irmão, e tenho acompanhado o crescimento do irmão. Então, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Parece ser muito fácil, né? Porque tem muita gente que prega, mas não é tão fácil. E, para tanto, eu quero que a gente comece a trabalhar sobre essa seriedade da pregação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho já sobre isso. Qual que é a responsabilidade do pregador, meu querido? presbítero Paulo, como eu estava falando ontem com o irmão, não é fácil. Nós temos várias ferramentas, principalmente a ferramenta do Soft Logos, mas se nós não tivermos uma devoção em oração, a iluminação do texto não salta, não sai. Por quê? Eu posso fazer uma exegese de uma forma bem significativa, mas se aquilo não sair com efeito para a igreja, não vai acontecer nada, porque foi uma metodologia, foi algo que realmente você fez para que possa passar para outras pessoas, mas não foi enxertada, não foi ensopada com oração e lágrimas. Então qualquer um pode fazer, um ateu pode fazer, um academizado pode fazer. Mas quando se fala das coisas espirituais, já é uma outra predominância. Então, vamos começar do princípio. Como se interpretar um texto?
e aplicar o texto. Então, no caso, são 3 princípios. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, como Hernandes Dias Lopes diz. E também, dentro da nossa estrutura, a gente tem que ver os verbos, porque a gente não pode tirar da nossa própria mente o texto. A gente pode imaginar, podemos conjecturar o texto, por exemplo, Paulo caiu do cavalo? Não, subentende que caiu. Né? Então, tem um livro que é do Kevin Van Hoover, uma coisa assim, Os Dramas das Escrituras. Ou seja, quando a pessoa vai escrever uma mensagem, existe um drama. Como ela vai aplicar? Como ela vai expor? Principalmente no Antigo Testamento. No Novo já é um pouco mais fácil, mas como aplicar o Antigo Testamento dentro de uma cristocêntrica? Então já é um pouco mais difícil. Eu vou mais até além, nós que, no caso, os pastores, que têm uma vida já de 20 anos, 30 anos, ou até mesmo, vamos pôr aí 25 anos, 20, como eles conseguem tirar mensagens para a igreja? Porque as mensagens depois começam a ser repetitivas. E eu vejo pelo pastor Hernandes e tantos outros que eles não se repetem. Tem outras mensagens, né? Eu estou fazendo uma exegese da personalidade e da vida de Levi, o Mateus. Depois eu tenho tenho 3 mensagens em relação à vida de Mateus. E aí que eu digo, se não tiver a inspiração divina, não vai soltar iluminação. E Deus me deu no caso ontem me deu essa inspiração, e eu fui anotando, fui escrevendo, e hoje já tem uma mensagem positiva. E para a igreja, o que significa mensagem positiva? Mensagem positiva é expor o que está dentro das Escrituras. Não é o nosso achismo. É pegar o texto A e fragmentar ele, passo a passo, para que possamos aplicar para a igreja. É difícil? É muito difícil. Mas também não é impossível. Porém, existem os sermões temáticos, o sermão textual, e também eu tenho aprendido agora o sermão expositivo temático. Quem usa esse normalmente é de René Kivix. Porém, tem coisas boas desse homem, né, em relação à metodologia, não o que ele ensina. E existe isso, e também tem mensagem positiva narrativa e assim por diante. Porém, são metodologias que nós precisamos aplicar para a igreja e ensinar biblicamente esses métodos. Amém. Professor, o senhor está dizendo aí algo bem acadêmico, bem interessante, e eu estou lendo um livro também sobre Martin Lloyd-Jones, né, e ele diz algo que me chamou a atenção hoje de manhã cedo. Estava lendo o livro dos Puritanos, e ele, numa conferência, há cerca de 19 anos pregando sobre os Puritanos, as pessoas fizeram um livro de quase 500 páginas, com as pregações desse homem, tanto conhecimento que esse homem tem. Só que chegou nessa página hoje de manhã cedo lendo, ele falando assim, vocês que só leem muito, vai lendo, mas o que vocês estão fazendo com essa leitura? Vocês estão só perdendo tempo, investindo tempo só em ler? Vocês estão pregando os puritanos ou vocês estão vivendo como os puritanos? Isso é interessantíssimo, né? Eu acho que tem, de fato, esse trabalho que a gente tem, graças a Deus, desenvolveu ao longo da história sobre pregação, né?
tem esses tipos, esses modelos de pregação para melhor, talvez, atingir o nosso público. Mas o mais interessante, e isso a gente fica impactado, é o que o poder dessa palavra pode fazer na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessantíssimo isso aí, porque como ele ainda diz, ele ainda reitera, eu achei muito interessante a fala dele, porque tem pessoas que elas estudam e elas trazem um bloqueio no coração. Isso é muito dos pregadores, muitos daqueles que estudam mesmo, traz um bloqueio tão grande que eles viram até arrogante. Eles acham que está andando, a fala dele, andando como se fosse no pico do Everest, nas alturas, e não consegue ser humilde, ouvir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a respeito da importância de ser uma pessoa que realmente vive o que está lendo, que está estudando, para que, de fato, a palavra de Deus ela alcance nós cada dia mais e alcance as pessoas. Até porque nós aprendemos que não é somente um estudar, né? Tem que ter um lado espiritual, porque a palavra ela também é espiritual. Fala um pouquinho sobre isso, essa parte do pregador e o lado espiritual. Por favor, meu irmão. Paulo, eu tenho 20 anos de conversão, e uma coisa que eu aprendi e que depois de alguns tempos veio um livro nas minhas mãos e só deu a confirmação. A primeira coisa que nós temos que fazer e quem diz isso, por isso que eu estou dizendo, são pastores, eu pego referências antigas, o professor de homilética, pastor Jailton, acho que ele é da Igreja Reformada e Batista, conhecidíssimo. Há um princípio que eu sempre guardei na minha vida, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando nós temos o devocional, por isso que eu vou bater muito forte nisso na vida da igreja. Se nós não tivermos o devocional como uma criança, rabiscar a Bíblia, colocar as anotações, fazer isso diariamente, a gente, como eu posso dizer, a gente diz que tem comunhão com Deus, mas na verdade não tem. Ou seja, tem pessoas que fazem departamentos. Estuda como uma criança, pega-se livros e faz o devocional, e tem outros que faz exegese e etc, etc. Não, a vida devocional com Deus é como uma criança. Tem coisas que são para você, tem coisas que você necessita ter aquele devocional. Quando já começa a mexer com livro, quando já começa a fazer exegese, quando mexe em algum outro departamento, já não é vida com Deus. Porque tem que ser algo limpo, tem que ser algo como a Bíblia falando com você, ela te confrontando. Quem fala isso é o Timothy Keller. E coisas que veio por esses longos anos. Então, a Bíblia, ela tem que te confrontar, não você confrontar a Bíblia. Correto? Por quê? Porque quando vier a semana sua, quando vier os dias da semana, no seu dia a dia, no seu trabalho, seja onde for, é onde o Espírito Santo vai trazer insights dentro de algumas porções da Bíblia e vai te começar a chamar a atenção. Então, a primeira importância, o primeiro ponto que eu quero determinar em relação a essa pregação é ter uma devoção com Deus. Os insights vão vir diariamente. Segundo ponto,
Martin Lloyd-Jones, nesse livro que Pregação e Pregadores, tem coisas que já logo no sermão você já começa a destruturar os sofismas, os problemas da igreja. Então tem coisas que dentro do sermão expositivo, você já começa a quebrar todos os sofismas e os problemas espirituais e físicos da igreja. Né? É um livro bem prático. E o terceiro é o discipulado. Fábio, infelizmente, Fábio, né? Mas eu respeito outras pessoas que fazem isso. Eu não concordo com campanhas. Eu concordo com séries. Porque é onde você vai trabalhar com a igreja determinados temas e aí o Espírito Santo vai quebrar sofismas, vai quebrar fortalezas da mente, onde o Satanás, a sua própria ignorância, vai começar a quebrar aqueles sofismas. E isso também trata dentro de pregadores e pregação do Martin Lloyd-Jones. E é interessante que Martin Lloyd-Jones, a gente vai, infelizmente, eu vou falar dele um pouco, sempre mais em relação a ele. Ele tem 12 livros, ou melhor, 16 livros. Se eu estiver errado, você me corrija. Só do livro de Romanos. E é dessa grossura. Porque ele tirou das escrituras. Ele tirou, acho que deve ter mais de 6 ou 7 livros do livro de Efésios, dessa grossura. E fora os outros livros de Atos. Ou seja, foi um homem que se inspirou pelo Espírito Santo em relação às Escrituras. Ele tirou tudo isso das Escrituras. Olha quanta coisa o Espírito Santo, na sua época, iluminou o coração dele e inspirou e passar toda aquelas pérolas para a sua época e dentro da sua época ainda fala para nós. Né? Então, a pregação, presbítero, ela não pode ser algo vago. Primeiro, não pode sair das nossas vaidades. Peraí, vou pregar o que hoje para a igreja? Deixa eu ver. Não, é algo que é metódico, é cansativo, tem que se esmerar no estudo. Eu vi o pastor Carvalho Júnior falando no podcast dele que ao ano ele lê 70 livros. Para ele é muito, mas tem outros pastores que lê muito mais. Ele, no caso, ele é itinerante. São propósitos diferentes, mas quem é pastor dentro da congregação, no seu dia a dia, ele lê muito mais. Então, precisamos ler, mas mais ainda as Escrituras. Amém. Meu querido, eu queria que o senhor falasse a respeito, eu achei muito interessante que o Espírito Santo estava me conduzindo a entender a respeito das, por exemplo, crianças pregando. Tem crianças que em algumas igrejas é permitido pregar, e eu observei uma certa feita uma criança pregando, coisas que com certeza ela não vive e não entende nada sobre pecado, vaidade, traição, e descendo a lenha para perceber que ela está imitando algum outro pregador. O que o senhor acha disso? Bom, eu já debati isso com algumas pessoas. Isso eu acho uma falácia, né? Porque criança tem que ser criança e pregar para crianças. Ela não sabe como... Tem uma frase que Deus me deu, muito por isso até agradeço por essa fala. Tem uma frase que diz assim: dá uma navalha para uma criança e ela vai se machucar toda. No mundo espiritual, se dá uma navalha para uma criança, ela vai machucar não somente ela, mas também vai machucar a igreja. Ou seja, essas pessoas, essas crianças, não são todas, mas são ensinadas pelos pais a ganhar dinheiro,
são pessoas que estão se desenvolvendo de uma forma precoce. E terceiro, elas estão focadas ou ela foca uma personalidade a qual ela não tem. Vou trazer um exemplo. Eu estou pregando, estou no auge, né? Vamos dizer assim, todo mundo me conhece. Ela veio como uma referência e ela me imita. Se você observar, na grande maioria dos jovens de hoje, eles imitam algum pregador. É errado? É certo? Já te digo de pronto, é errado, porque ela não formou a sua personalidade, né? E então, mas vamos falar assim, mas na época dos reis tinham jovens que resolviam as causas, mas tinham tutores, tinham pessoas que se responsabilizavam por ele e pelo reinado também. Então, é assim, eu acho errado, criança tem que brincar, criança tem que se desenvolver, pregar para crianças e assim por diante. É uma responsabilidade que ainda ela não tem e que é muito árdua. Eu achei interessante a fala do senhor, concordo plenamente, e até porque o senhor falou que nem todas, mas eu acho interessante porque uma coisa, igual por exemplo, eu comecei a pregar com 13 anos, errei muito, né? Eu tenho vídeos meus que eu falo, meu Deus do céu, que coisa que eu falei. Mas por outro lado eu entendo que é tudo num degrau, a gente vai aprendendo, e eu queria mesmo, através do chamado que Deus tinha na minha vida, desenvolver isso aí. Agora outra coisa bem diferente, e aí eu falo uma crítica que talvez não para afastar de vez, mas uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, aí de fato, né, 5, 6 anos, 10 anos, seja, de fato não entende nada. E a gente vê que as pessoas ficam assim, ó, glória a Deus, e fica rindo, dando gargalhada, achando bonitinho. E a pregação, o servo de Deus que tem um dom na pregação, ele não está ali para as pessoas falarem, que bonitinho, né? Achar como se fosse algo engraçado. Não, é a palavra de Deus. Então a gente vê, infelizmente, que a igreja tem que tomar esse cuidado. Né? A igreja tem que tomar esse cuidado. Viu? Sim. Só para a gente fechar aqui, se você observar, é tudo, eu chamo de Playmobil, tá? Que é tudo igualzinho. Relógio, camisa Paulo Play, às vezes um colar, né, alguma coisa assim. É tudo igualzinho. Sapatinho, tudo demonstrando uma vaidade que uma criança normal não tem. Quem ensina isso? Eu tenho quase a certeza que são os pais. Sim. Né? Mas deixamos isso para uma nova live aí, mas é interessante isso. Muito. A mensagem expositiva, a mensagem temática, textual, temática expositiva e tantas outras, ela exige do pregador um esforço maior. Precisa ser direcionado por Deus, estudar o texto, buscar dicionários e buscar comentários bíblicos, para que possa trazer uma boa mensagem para a igreja, porque a mensagem não é dele. Glória a Deus. Bom, antes de nós começar aqui a trazer uma pequena palavra aqui rápido, né, porque a gente tem um tempo curto, e a maioria das pessoas está dormindo ainda. Na nossa próxima live nós não vamos fazer de manhã mais. Muita gente está dormindo ainda, né, outros tais estão trabalhando, não é final de semana. A nossa próxima live é sobre temas como esse, muito importante. A gente vai trabalhar à noite, tá bom? Eu sei que vai abranger mais pessoas. Em nome de Jesus. Mas estou gostando da live. Então, é uma live muito gostosa. Eu queria que o senhor falasse aí. Você já falou meio por cima, mas eu queria que antes da gente começar a trazer uma pequena palavra de Deus aqui, rápida, o senhor falasse qual que é o foco principal da pregação, como um todo. A mensagem como um todo, ela tem que falar de Cristo. Ela pode falar de tudo. Mas se não falar de Cristo,
é uma mensagem vazia. Fábio, qual a diferença entre palestra e exposição bíblica? Eu posso falar do texto, mas se eu não aplicar Cristo, não é mensagem, é palestra. Eu posso falar do livro todo, explicar o livro, e se eu não aplicar de uma forma cristocêntrica, não é mensagem. E outra coisa, para a gente entender, para a gente finalizar essa parte, é interessante também que tem pessoas que lê o texto e fogem do texto. É uma palestra. É algo que ela está falando de si mesmo ou de outra qualquer coisa, menos das Escrituras. Muito bom. Professor Flávio, eu confesso para o senhor que eu ia trazer uma mensagem lá em Isaías 63, só que quando eu comecei a estudar, desde ontem, eu falei, é muita coisa. Isaías 63 é muita coisa, vai falar sobre o Messias, né, que viria como Todo-Poderoso e tudo. E quando você estudar versículo por versículo, se fosse para trabalhar, dá muito tempo. Então a gente vamos trabalhar aqui. Se o senhor tiver mais alguma coisa para falar, se não tiver, vamos para a palavra de uma vez? Isso, vai para a palavra. Eu queria meditar com os irmãos algo bem claro de entender e para os nossos dias, mas eu sei que o Senhor ele tem coisa para falar conosco. Abra a palavra de Deus, quem puder, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, em nome de Jesus. Depois que eu ler esses versículos, eu vou pedir o Fábio para fazer uma pequena oração, e a gente vai começar em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afastam-te também destes. Porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos. Versículo 7. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados pela fé. Reprovados na fé. 9. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Meu querido Fábio, por gentileza, os irmãos que estiver na live aí, curta, em nome de Jesus, e eu quero que o senhor faça uma oração bem rápida para nós, a gente entrar na palavra. Senhor, fale conosco, ministra, traz luz, iluminação ao coração do teu servo, e que possamos ser edificados pela tua palavra na boca do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, louvado seja Deus. É uma palavra de fácil compreensão, é uma palavra tremenda, né? Talvez os irmãos que estão nos ouvindo aí conseguem hoje compreender cada ponto desse aqui bem claro, porque os dias que estamos vivendo parece que é os dias que o apóstolo Paulo estava pregando aqui, trazendo aqui esses ensinos para esse jovem pregador, esse jovem obreiro chamado Timóteo. O apóstolo Paulo, ele começa a dizendo, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, que esse jovem era um filho na fé. E os conselhos que o apóstolo Paulo traz para Timóteo, quem dera se nós estivéssemos aprendendo com esse apóstolo,
que de fato não só falava, mas que fazia coisas extraordinárias no seu tempo, a qual ele mesmo disse que nenhum apóstolo trabalhou tanto como ele, por mais que ele não era uma testemunha ocular naquele tempo do próprio Jesus. Só que era um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio de fé e de obras. É interessantíssimo. Quando ele traz essa alusão aqui em Timóteo capítulo 3, em 2 Timóteo capítulo 3, meus irmãos, talvez ele não entendia nada do que ele estava falando aqui. Até porque cada capítulo e cada versículo tem uma inspiração, tem uma direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na sua onisciência também, porque ele era Deus, ele sabia que as coisas no passar do tempo ia se tomar uma proporção diferente. Ia cada dia mais se afunilar. Cabe ressaltar, professor Fábio, meu querido, que infelizmente, bem no começo lá de quando nasce, quando gera, quando Deus faz, melhor dizendo, Adão e Eva, os primeiros filhos deles, bem no começo, já começa, por exemplo, a ter o homicídio, né? A ter essa maldade, bem lá no começo. Só que de lá para cá, a gente vê que as práticas é em massa. E quando o apóstolo Paulo, ele vê essa, com certeza, inspiração da parte de Deus para escrever isso, dando conselho para o apóstolo, para Timóteo, e também trazendo esse conselho para os nossos dias de hoje, ele diz, olha, nos últimos dias, quem estuda escatologia sabe que os últimos dias está dizendo já para o final dos tempos. E nos últimos dias, nos tempos que estamos vivendo, e não no tempo do apóstolo Paulo, que já era difícil, mas nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outras palavras, tempos mais difíceis ainda. Por mais, professor Fábio e irmãos que estão nos ouvindo, que estamos em um tempo em que a tecnologia aumentou, os estudos aumentaram. Hoje nós temos livros, muitos livros. Temos internet, temos formas de desenvolver. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos assombrosos, tempos, abro parênteses, que pessoas que têm isso tudo, mas não querem fazer nada. Tem isso tudo, mas não querem fazer de fato o que a palavra de Deus fala. É como nós estávamos dizendo aqui no começo. Martin Lloyd Jones, ele fala assim, vocês vão ficar só nas letras? Só lendo? Vocês vão ficar só me ouvindo? Cadê a ação? Hoje em dia, professor Fábio, meu querido, meu amigo, eu quero dizer para o senhor que há 10 anos atrás, eu pregava uma mensagem que eu não conhecia nem um texto que eu conheço hoje. E olha que hoje eu não conheço nada ainda. Mas eu pregava e as pessoas elas tinham o quê? Temor, tremor, com medo. E chorava, ia correndo aceitando Jesus. Hoje eu tenho certeza, eu falo diante do Senhor, perante os irmãos que estão me ouvindo, que eu não me esfriei. Tem gente que fala assim, no meu primeiro amor eu trabalhava mais. Eu não. Eu quero continuar cada dia mais trabalhando mais para o Senhor. Quanto mais eu conheço da palavra, mais eu quero trabalhar para o Senhor. Então, nesse desenvolver, eu percebo que o erro não está comigo, nem com o Espírito Santo, mas com as pessoas. Elas estão se esfriando. Por quê, irmãos? Tempos difíceis. E nesse tempo difíceis aqui, nós podemos entender os escândalos, os joios, né? O inimigo que não tinha poder, meu querido Fábio, de entrar nas igrejas, hoje ele consegue. Em muitas igrejas. Ele consegue dançar. Quantas pessoas endemoniadas falam assim, eu estou aqui na igreja. Quantas pessoas, irmão Fábio, os crentes hoje que tem muito prazer, agora a gente vai trabalhar no nosso campo aqui, tem teologia, mas na hora de orar, não está acontecendo nada. Na hora de ler a palavra de Deus que o apóstolo Paulo fez, né? O tanto de coisa que ele fez, os naufrágios que ele enfrentou para ir pregar a palavra de Deus em lugares áridos, difíceis, também era difíceis, mas ele teve êxito. E por que os crentes de hoje não estão tendo? Porque os tempos estão difíceis e a igreja do Senhor está se esfriando na fé.
Na fé. E a fé aqui, eu abro um parênteses, dessa fé que o Espírito Santo me faz entender, essa fé aqui é intimidade com Deus. Intimidade. É um zelo. Aleluia. É um amor. É um temor que parte primeiro da liderança. Se a liderança se corromper, todo o povo se corrompe. Se a liderança não quer falar assim, a liderança fala assim, olha, não precisa de orar mais não. Quantos pregadores hoje, antigamente no meu tempo não era isso. Os pregadores hoje, lê o versículo, não, pode sentar, irmão, senta rápido. Não tem oração não, senta rápido, vamos começar a palavra. Porque dizendo assim, olha a estratégia do diabo. Não, eu não preciso orar, e eu arrepio todo. Eu não preciso de orar dentro da igreja, porque eu não preciso aparecer. Mas peraí, então antigamente, quando você orava, você estava para aparecer? Ou você está orando, Deus, me ajuda nessa palavra, traz luz, traz iluminação, faz eu entender, né? Porque através da oração, tem uma certa feita, meu querido Fábio, que eu estava pregando há uns 5 anos atrás aqui nessa cidade, e antes de eu pregar, eu fiz uma oração para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus ampliar, que essa palavra venha de fato dar um fruto em uma terra boa. A minha oração foi essa, sincera, humilde, uma palavra assim, que faz de um filho para um pai. E nessas orações, uma criança de uns 6, 7 anos de idade manifestou demônio na vida dela. Perceba como que é a importância, amados irmãos, de orar. Hoje você vê as pessoas, olha que eu estou no versículo 1 ainda, os obreiros, quando eu, o irmão Fábio, talvez está pregando, se tiver muita pessoa, a pessoa está desligada, né? Não está dando glória a Deus, não está intercedendo, pelo menos, intercedendo, mas está aí no celular, está intertida. Então, o povo de Deus, principalmente a liderança, não está vigiando. Continuando, portanto, e aí eu frisei alguns versículos aqui chave, porque o que nós já sabemos aqui é muito de fácil compreensão do dia de hoje, infelizmente, lamentavelmente. Por exemplo, versículo 2, presunçosa, soberba, blasfêmias. A gente vê isso muito. Desobediente aos pais, às mães, né? Profanos. Isso a gente vê muito. Só que se eu coloco no meu coração, eu coloquei aqui, riscado, né, colorido com giz de cera, é o versículo 3, por exemplo, meu querido professor Fábio e demais irmãos que estão nos ouvindo, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e sem amor para com os bons. Isso aqui é muito forte. Teve um certo pastor lá em São Paulo, meu querido Fábio, demais irmãos, que ele, em uma reunião de obreiro que já estava fazendo alguns dias, ele resolveu se vestir de mendigo. E ele ficou na porta da igreja a qual ele era presidente, tá no YouTube isso aí. E ele pedindo para a pessoa comprar um pão para ele, dar um alimento para ele. O povo entrava arrogante, de terno, tudo arrumado, e nada. Só que Jesus vai dizer claramente que, olha, vamos dizer assim, algo que o povo talvez não entendia naquele tempo, mas ele disse assim, olha, eu tive fome e não me deste de comer. Eu estava nu e não me vestiste. A gente vê claramente que é os dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão precisando. Lembra, meu querido professor Fábio? Demais irmãos estão chegando, o irmão Aelma e o Ricieli, Deus abençoe. Observe comigo, por favor. A gente vê, por exemplo, quando Pedro e João, a entrar no começo da Porta Formosa, entrar na Porta Formosa para orar, né? Se eu não me engano, na hora 9ª, para orar. Antes de entrar, tinha ali um coxo, desde nascença, que estava antes, fora, pedindo esmola. Na hora, Pedro e João falam assim, olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus eu tenho. A presença de Jesus eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, fixando os olhos nele, levanta-te, aleluia, e anda. E anda. Só que as coisas estão difíceis, querido irmão Fábio.
Porque as pessoas elas não conseguem ter liberdade no Espírito Santo. Elas acham que cultuar a Deus é só 1h30 de culto. E os homens de Deus foram usados fora do templo. Fora do templo eles já estavam ligados. Ligados tantos que eles teve amor para com os bons, para com os que necessitavam. Né? E a gente vê claramente isso. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão frias, calculistas. E isso aí, infelizmente, pasme os senhores, tem expulsado o Espírito Santo de dentro da igreja? Não, de dentro de nós. Porque a palavra de Deus fala que nós somos moradas do Espírito Santo. Moradas. Então, nessa morada do Espírito Santo, nós temos que saber o que Jesus nos ensinou. Qual que é os passos para ser imitador de Cristo? Devemos ficar atentos sobre isso. Pois bem, agora o versículo 5, meu querido Fábio, preste atenção e o irmão também está nos ouvindo. Vai curtindo essa live para que outras pessoas ouçam isso. Tendo aparência de piedade. Isso aqui é muito tremendo. Tendo aparência de piedade, irmão Fábio, mas negando-lhe o poder. E o poder vem de onde, irmão Fábio? Do Espírito Santo. Aleluia. Esse poder que faz a diferença. Essa aparência de piedade eu sou homem de Deus. Eu sou bom. Eu sou como Timóteo, como Paulo. Eu sou um apóstolo, um bispo. Eu sou isso e aquilo. Aparência de quem era para dar exemplo. Aparência de quem tem poder. Aparência de ovelha. Mas não consegue ouvir a voz do pastor. Não consegue ouvir a voz do bom pastor. E por isso, suas palavras são vazias. Aleluia. Vazias. Calculistas. Prepotentes. As palavras de muitos homens de Deus hoje só tem título de homem de Deus. Por quê? Elas não conseguem ser sensíveis. Eu vou voltar dele de novo porque eu estou lendo. Então a gente vai lembrando, né, professor Fábio? Você sabe tudo bem disso. Questão de ler. Mas o professor Martin Lloyd Jones, ele fala, vocês podem elaborar um texto, um esboço, melhor dizendo, elabora um bom esboço, até mesmo para você não esquecer de algumas coisas, mas não fica preso. Se o Espírito Santo quiser te usar de um pouco mais além, um pouco mais profundo, dê liberdade ao Espírito Santo. E ele diz ainda, eu não vou falar para vocês pregar meia hora, que é o ideal, 1 hora. Faça com o Espírito Santo. Tem gente que acostumou com o texto e quer pregar 3 horas, mas o Espírito Santo não está com ele. Não está direcionando a palavra. Irmãos, ande em Espírito. Seja direcionado o Espírito. Para que vocês não percam as oportunidades. Tem pessoas que estão nos assistindo agora. E olha a urgência da pregação. Elas têm que ser tocadas. É uma oportunidade talvez única. Eu não estou na casa de ninguém para saber a situação de cada um. Mas se for uma mensagem do Espírito Santo, do Espírito Santo, ela salva, ela liberta, ela convence. A Bíblia diz que quem convence o homem da verdade, da justiça e do juízo é o poder da palavra, é pelo poder do Espírito Santo. Então, seja direcionado, queridos irmãos, esse foco, em nome de Jesus. Olha aqui. Olha o conselho do apóstolo Paulo para esse jovem. Afasta-te deles. Repito. Conselho do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Se essas pessoas estão tendo aparência de verdade, negando o poder, elas só têm sua aparência. Afasta-te deles. Olha o cuidado deste homem. Versículo 7. Estou pulando para ser rápido. Que aprendem sempre. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar
ao conhecimento da verdade. Isso me dá um temor. Irmão Fábio, para nós que gostam de aprender, que a nossa oração venha a ser, os irmãos também, a gente trabalha muito nessa área. Irmãos, se vocês gostam de aprender, peça, gostam de estudar, melhor dizendo, peça sabedoria do Espírito Santo, da parte de Deus. Porque uma coisa é você ter conhecimento, buscar, estudar, horas e horas. Outra coisa bem diferente é a sabedoria. Isso é muito comum e muitos sabem ensinar. Se não for o Espírito Santo para esclarecer o versículo, nós vamos estudar, e nadar e morrer. Porque o Espírito Santo, ele traz luz. Conheço um irmão, professor Fábio, ele que trabalha comigo, ele é muito profundo. Deus dá um esclarecimento tão profundo num versículo, irmão Fábio, que eu já li várias vezes e não entendia. Só que é um homem de oração. E ele é tão profundo que ele dando a chorar, começa a chorar. Ele corre para o banheiro, soluçando e lava o rosto da profundidade do versículo que Deus esclareceu para ele. Isso não é incrível? Não é gostoso andar com um homem desse? É isso que eu imagino o Timóteo andando com esse homem. Então é maravilhoso. E detalhe, que eu ia trazer no Isaías 63, a oração do profeta Isaías. Um homem que era profeta, um homem que era conduzido pelo poder do Espírito Santo, Deus usava, tomava a boca dele, mas ele não deixava de orar fervorosamente. Ele orava. Elias, da mesma forma, um profeta, cheio do poder de Deus, Deus falava com ele, mas era um homem que diz assim: ó Deus de Israel, manifesta que tu és Deus, que eu sou teu servo. Irmãos, é um homem que orava. Esse é um dos maiores maus dos pregadores, dos homens e das mulheres de Deus, que não está dedicando mais a oração. Vou falar uma coisa para o professor Fábio, que vocês estão me ouvindo. Oração não é fácil, não é gostoso no começo, principalmente quando você está de joelho, dói. Eu não estou falando de você dar um choque no seu joelho e já levantar, não. Estou falando, passa meia hora, olhando para você, meia hora a mais, você já tem um desconforto terrível. Mas quando você, eu acho que, se não me engano, foi o reverendo Hernando Dias Lopes, se não me engano foi ele. Ele diz, Luciano Subirá. Ele fala que meia hora você já começa a entrar no mundo espiritual. Uma hora adiante, já está dentro. E aí não é você que está orando mais. E aí é o Espírito Santo que está te conduzindo em tudo. A interceder pelas pessoas. E de fato é isso, irmãos. Se você olha os homens de Deus da Bíblia, tanto da Bíblia, como da história da igreja, a qual aconteceu, por exemplo, os avivamentos, Evan Robert, o próprio Martinho Lutero, outros demais, eles tinham uma vida de oração. É ensinado hoje pelo nosso adversário, por inspiração demoníaca, que nós temos que parar de orar, nós temos que parar de consagrar, e que Deus vai nos usar da mesma forma. Não. No mundo espiritual não funciona assim. Para você vencer, é igual a Efésios 6:10. O demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Então, irmãos, se revista. Olha para vocês ver que interessante, versículo 7. Que aprendem sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Aprender o que aqui? Para que aprender aqui se você não está com conhecimento, não está chegando no conhecimento da verdade? Isso é terrível, é perda de tempo. E nós vamos ser direcionados para a direção certa. Porque para mim, para você conhecer a verdade, só pode ser como o nosso irmão Fábio disse no começo: Cristo. Tudo ser direcionado a Jesus Cristo. Se for outra verdade, porque ele até diz aqui, olha para você ver aqui o versículo 8, irmão, você que é o apóstolo Paulo
Eu estou finalizando 8:9. O conselho que ele dá para Timóteo, ele diz assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Que tremendo, né? Então, essa resistência, pessoas que estão gladiando uma com a outra, né? Pessoas que... E olha que, voltando um pouquinho desse grande pastor Martin Lloyd Jones, ele foi levantado, desafiado para debates várias vezes. E ele, com certeza, tinha mais conhecimento do que o debatedor. Mas ele não perdeu tempo. Ele falou, não vou perder tempo com isso. Vou continuar pregando a verdade. Então a gente vê, existe várias pessoas hoje resistindo o que nós estamos pregando aqui. A verdade da palavra. Pessoas que insistem a dizer que Deus vai usar eles, que Deus usa eles sem oração. Que insiste a dizer que Deus usa eles de qualquer forma, em pecado. Insiste a dizer que podem ter vários casamentos. Insistem a dizer que podem se autoconsagrar. Eu conheço um pastor que ele se autoconsagrou. E a gente vê muita bagunça, muito escândalo. Isso é tempos difíceis, a qual os pregadores que pregam a verdade, cada dia mais, o ciclo é fechando para eles. Mas eu quero dizer para os irmãos que quem abre, quem faz o que lhe apraz e conduz aonde ele quer, é o Espírito Santo. E não tem capeta, demônios, esse é o título deles aí de enganador, Espírito Maldito, que pode barrar o agir de Deus nos remanescentes, nos pouquinhos. Então esse é o meu conselho para todos os irmãos e irmãs, conselho para todos os teólogos. Nós falamos aqui na minha metade da live sobre a questão dos pregadores de crianças, mas existem pessoas que louvam a Deus na igreja, coisas que não é louvor a Deus, louvando coisas que não tem nada a ver, ela não está nem vivendo. Isso também é abominável. Todos os louvores é para a glória de Deus. Vamos ver. Todos os louvores têm que ser para a glória de Deus. Contar história da Branca de Neve, 7 anões, é bobagem. Louvar coisas que você não está vivendo é bobagem. Conta para a glória de Deus. É por isso que eu gosto muito dos hinos da harpa. Você não vê o egocentrismo, né? Você não vê o homem no meio, de alguma, mas você vê para a glória de Deus. É o Cristo, é louvores cristocêntricos. Então, em nome de Jesus, sejam pessoas atentas e faça tudo para a glória de Deus. E finalizo dizendo, esses homens aqui, Janes e Jambres, que resistiram às verdades ditas por Moisés, conduzidas pelo Espírito Santo. Muitos existem hoje a dificultar o poder do Evangelho, mas não conseguem. Não vão longe. Versículo 9, querido Fábio, fecha como nós pentecostais fala, chave de ouro. Dizendo assim, não irão longe. Isso eu vejo claramente o Espírito Santo trazendo alerta para a igreja. Não irão longe. Não se preocupe com os fraudulentos. Não se preocupe com os falsos profetas. Não se preocupe com os mentirosos. Com o joio no meio do trigo. Não se preocupe com dentro daquela igreja, como o apóstolo João diz lá em Apocalipse, doutrinas dos Nicolaítas, doutrinas de Jezabel, doutrinas de demônios. Não se preocupe. Eles não vão longe, porque todos serão manifestos a sua insensatez. Por quê? A verdade prevalece. A verdade é uma só. Se você está vivendo a verdade, é Deus que está te sustentando. Os mentirosos vai ser manifesto, como também aconteceu com
aqueles homens. Amém? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado no nosso coração. Eu vou fazer uma oração rápida, depois que o irmão Fábio deve finalizar alguma coisa, ele pode ficar à vontade. Eu senti da gente fazer uma oração, por mais que tenha pouca gente, só Deus está abençoado com o poder da palavra de Deus. Eu saio dessa manhã, irmão Fábio, sinceramente falando, impactado, maravilhado com a palavra de Deus. Nós saímos. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por ter esse momento, meu Pai, com o nosso amigo, Pai, Deus, com esses irmãos também que estão nos ouvindo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque foi o Senhor que conduziu essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos convence cada dia mais em livrar destes falsos ensinamentos, deste falso evangelho. Porque cada dia mais, ó Senhor Jesus, nós vamos estar direcionados pelo teu Espírito Santo. Mergulha, meu Pai. Nós vamos mergulhar, Senhor, na tua palavra, no teu Espírito, na tua vontade, e não na nossa vontade. Pai, conduza-nos, ó Deus, com poder e autoridade, enquanto estivermos nessa terra, para fazer mais e mais para o Senhor. Seja conosco. Que nós vamos, meu Pai, estar meditando nessa palavra, não só hoje, mas depois de meses. Nós nunca vamos esquecer dessa poderosa mensagem em nome de Jesus. Amém. Bom, Fábio, fica à vontade. Falar alguma coisa, finalizar? Só agradecendo, né? É um momento oportuno de nós falarmos sobre as Escrituras. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em muitas outras pessoas e peço que as pessoas deem um like, repassem, para que outras pessoas possam ser edificadas por essa mensagem. Como Paulo diz, né? E nos últimos tempos viria pessoas presunçosas, orgulhosas, amantes de si mesmo, fraudulentas, com falsas piedade, pessoas que não irão honrar pai e mãe e assim por diante. Porém, não iriam chegar longe. Mas eu só quero frisar aqui, não quero pregar sua mensagem. Algumas pessoas vão dizer assim, amantes de si mesmo, mas Jesus disse para que nós temos que amar Ele e amar como a ti mesmo. Mas essa palavra, amante de si mesmo, é que não passa a transcendência, não abençoa, pensa somente em si mesmo. É o que nós temos vivenciado nesses últimos tempos. Que as pessoas possam meditar naquilo que você ministrou, naquilo que o Espírito nos trouxe nessa manhã, e vou estar também meditando nessa mensagem que você nos trouxe ao nosso coração, e que Deus abençoe sua vida, presbítero Paulo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. Eu vou tentar salvar essa live, ver se eu tenho aplicativo ainda para baixar para ficar no YouTube também. Aí na próxima live, uma live futura, professor Fábio, aí o Senhor vai ser usado para ser canal de bênção na nossa vida. Bom? Preferência à noite. A gente pegar mais um público aí no nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido Fábio. Obrigado por estar conosco aqui. Amém. Você também. Amém. Um abraço. Um abraço. Fica na paz de todo mundo.